Tempo, espaço, realidade. É mais do que um caminho linear. É um prisma de possibilidades onde um único evento pode se ramificar em infinitas realidades, criando mundos alternativos daqueles que você conhece. Eu sou o Kimikati e eu vou te guiar neste episódio. Me siga e pense a respeito da questão. E se? No episódio do Belô de hoje, uma suspeita de Covid afasta um dos apresentadores. E pela primeira vez, a gente pode pensar: e se o Belô fosse apresentado apenas pelo pão? Episódio 19 no Belô Podcast. Eu sou o Felipe Dornello, sejam todos bem-vindos. Vocês devem ter percebido a ausência de um Kimi a menos, mas podem ficar tranquilos. Ele ficou meio mal hoje, não vai estar com a gente, mas vai estar espiritualmente com a gente. Mas a gente tem uma convidada que não vai deixar de ser muito importante hoje, que é a Lu Vieira, e aí, compositora, gente, palestrante. Seja bem-vinda, escritora, seja bem-vinda. Aí, tudo pouco, né? Eu acho que... Acredito que nós, para conseguirmos fazer alguma coisa na sociedade, tem que saber englobar tudo, né? Porque senão não sai nada. Eu tava até, quando a gente tava conversando, que nessa pegada de globalizado e tal, você deu uma passeada pelo Brasil, não deu? Você não ficou só aqui em BH, não. Não. Até porque eu acho que na verdade, eu me iniciei aqui em BH, porque... Você nasceu aqui, né? Exatamente, eu nasci aqui há 29 anos atrás, diga-se de passagem. Ninguém precisa saber da minha idade, mas tá tudo bem. Tá jovem ainda? Estamos indo, né? E com 6 anos eu fui pro interior daqui de Minas Gerais, chamado Hermílio Alves. Lá eu fiquei até os 11. Aí eu voltei pra cá. Aí aqui eu fiquei até os meus 14. Aí minha mãe foi para Conselheiro Lafayette, onde realmente começou essa pegada de começar a escrever, de começar a ficar mais antenado, prestar atenção nas coisas. Mas isso mais na sua pegada, tipo, individual mesmo, para você. Bem individual, porque a realidade é que o escritor, quando ele sempre vai começar a escrever, ele escreve para ele. É meio complicado falar, eu sou escritor, já comecei a falar para os outros. Não, você começa a escrever para você, para depois você conseguir alcançar alguém com a sua escrita. Até porque você deve... Aí é uma teoria minha, porque eu não sou um escritor, mas às vezes você tem que entender a sua linguagem, entender, tipo, como você passa seu pensamento pro papel, para depois repensar em passar para os outros, né? O que você falou foi muito importante, porque às vezes acaba você não tendo realmente uma teoria. Aí você acaba passando para o próximo coisas desnecessárias. E é isso que a gente vê aí, os asnos dessa sociedade que nós temos, né? E é muito bom você saber o que você vai passar, entendeu? Porque não é qualquer coisa que você vai passar que vai ser uma coisa produtiva. Eu acho isso muito importante. Entendi. E aí, você estava em BH, já foi para onde que você foi? Eu saí daqui, o primeiro estado que eu fui foi o Rio. Cheguei no Rio de Janeiro sem um tostão no bolso, que eu era muito coisa louca, e acabei ficando na Lapa. Cheguei lá na Lapa, dormi um dia na Lapa, para depois ver se eu arrumava alguma coisa. Aí fiquei um mês no Rio. Aí eu voltei para Minas e fui procurar outros rumos diferentes. Com 22. Aí eu saí mesmo. Aí eu saí e não voltei mais não. E depois eu caí para São Paulo. São Paulo eu morei em Campinas. De lá eu caí para Alagoas. De Alagoas eu voltei tudo para o Rio Grande do Sul, desse jeito mesmo, igual paradeiro sem rumo. E estive no Distrito Federal também. E minha última parada foi Salvador. Entendi. Fiquei lá 3 anos. Não, e essa viagem, todas as passadas, com certeza deixou sua escrita muito mais rica, né? Porque você acabou conhecendo mais do Brasil, das pessoas, de diferenças, porque querendo ou não, um estado já muda um pouco. Não, um pouco não, muda muito, né? Como que as pessoas veem o mundo, assim. Isso que você falou foi muito importante, porque muda tudo, sabe? Muda tudo. Por exemplo, não sei se você sabe, cada estado tem o seu piso salarial, certo? Quando eu cheguei no estado da Bahia, eu fui fazer uma entrevista para trabalhar de carteira assinada lá, sabe? E o piso salarial de lá era completamente diferente do Sudeste. E o custo de vida lá é mais alto do que o do Sudeste.
Então, o piso, o governador literalmente ele manda nessa área do piso salarial do estado. Então, era um piso salarial aonde forçava os baianos a ter uma vida precária ao começar a ter carteira assinada. Por isso que lá muitas pessoas optam por não trabalhar de carteira assinada, porque às vezes, literalmente, pelo piso salarial não dá aquele impacto mesmo que você precisa. Entendi. Então, isso foi o que mais me chocou de diferença de estado para estado. E foi um choque mesmo, né? Chegou lá e ficou assim, que isso? Eu não sabia que era funcionava assim. Não, e eu fiquei sabendo disso dentro da sala de entrevista, entendeu? Cheguei lá, porque eu trabalhei na Contax aqui, em Belo Horizonte. Aí eu falei, vou fazer entrevista para Contax em Salvador. Cheguei lá, no meio da entrevista, a instrutora virou e falou assim, o salário é 890. Pô, aí não, né? Nossa, eu fiquei impressionada. Eu vou falar, eu fiquei, sabe quando você fica sem reação? Tanto que eu me lembro que eu saí e nem fiquei. Eu saí da entrevista, eu nem fiquei. Fiquei, cara. Tchauzinho. Quantas cidades você já foi? Ou, cidade é complicado, é mais fácil falar estado. Porque quando nós chegamos igual, eu cheguei em São Paulo. Em São Paulo, eu fui para Campinas. De Campinas, eu subi para... Como é que é o nome? Que fica entre Campinas e... Não, mentira. Eu cheguei na capital. Da capital eu fui para Campinas. De Campinas eu fui para Santos. De Santos eu caí para... Não, mentira. De Santos eu voltei pra capital. Aí, quando eu voltei pra capital, deu um BO muito grande que eu tive que sair de lá. Mas eram cidades assim que você falou, vou pra lá, ou era tipo, no meio do caminho você ia parando nessas cidades? No meio do caminho eu ia parar nessas cidades. Porque é isso que acontece, pra falar de todas as cidades que a gente já foi, eu não vou lembrar, porque a gente passa em várias pra chegar em outra cidade. Exatamente. Até porque quem é mochileiro, por exemplo, igual no Rio de Janeiro, eu consegui parar direto na capital. Porque eu peguei um ônibus, eu tive a sorte desse ônibus ir direto pra capital. Porque alguém pagou a minha passagem pra capital. Para Salvador, não. Salvador eu passei por Brumado, por Teirinha, passei por Feira de Santana, passei por Guanambi. De Guanambi eu subi para Morro Alto e foi. Aí até chegar em Salvador. Então eu passei de cidade em cidade, literalmente, cara. Aí eu acho que em Salvador foi o estado que eu mais percorri cidades. Literalmente. E foi nessas idas e vindas, assim, que você falou, vou começar a escrever para as outras pessoas. Não. Foi o que aconteceu. Foi aqui em Belo Horizonte? Foi. Eu tava numa situação muito de quem eu sou, né? Porque é fácil nós tentar falar quem nós somos, certo? Sem nós realmente saber quem nós somos. Entender de verdade. Né? E eu comecei a observar muita coisa. Eu comecei a observar que... Às vezes o motorista do ônibus não esperava alguém que estava gritando do lado de fora para subir porque ele não queria. Eu comecei a perceber que às vezes a galera do sinal não sai e não paga um lanche para alguém que está lá fazendo seu malabarismo porque não quer. Então, eu comecei a perceber que as nossas atitudes é o que impacta o dia a dia, é o que faz a real diferença. E isso mais me doeu quando eu estava no Rio Grande do Sul. Cheguei em Canoas, que é o interior, onde foi muito complicado sair de lá. Foi muito difícil. Cheguei lá e eu tive que implorar por comida. Porque é uma cidade branca. Canoas é uma cidade literalmente branca de lá. Na região do sul, assim. Entendeu? Literalmente. É em si, né? Predomina. E quando eu cheguei nessa cidade, as pessoas começaram a olhar para mim como se eu fosse algum alien que estava vindo de algum outro planeta. Quem que é essa menina? O que ela tá fazendo aqui? Ela vai roubar a gente? O que ela vai fazer? E você tava totalmente sozinho? Totalmente sozinha. De mochila, eu sempre carregava comigo um colchonete, né? E sozinha, cara, literalmente. Eu e a rua, entendeu? E você ficou um pouco lá ou você falou, aqui não fico? Nossa, eu cheguei na terceira porta que eu vi que lá eu não ia conseguir nem comida, eu piquei a mula. Ou eu fico aqui ou eu vou... Aí eu caí pra Santa Maria. Ah, tá. Aí eu caí pra Santa Maria até chegar em Porto Alegre, que não foi fácil também.
Foi foda, foi foda. Porque é uma coisa muito complicada. Eu falo muito pra todo mundo. Quer saber realmente o que o ser humano é, precisa dele. Aí você sabe quem ele realmente é. Isso cai até para quem é pobre ou até para quem é rico. Entendeu? Por exemplo, um cara da classe A, se ele quer saber realmente os executivos que andam do lado dele, então ele tem que literalmente precisar dos executivos. Entendeu? Para ele saber quem que é o ser humano. É meio que na pior hora que você vê a verdadeira faceta, né? Isso. E hoje em dia a face do ser humano é bem complicada, né, cara? Se formos parar pra pensar. Entendeu? Como é que foi voltando ao começo dessa história, como é que foi essa sua decisão de sair de casa e de se aventurar? Ou foi literalmente por quê? Porque quando nós estamos nos descobrindo, é muito bom nós nos descobrirmos sozinhos. Porque é fácil você se descobrir dentro da casa dos seus pais. Você tá num aconchego. Você tava numa condição boa, né? Entendeu? Você tá, vamos dizer, numa situação de uma zona de conforto. Sim. Uma zona de conforto. E foi quando eu também me assumi lésbica, né? E eu queria saber realmente aonde que eu tava entrando. Qual é o mundo que eu tava entrando? Será que realmente é isso daqui? Será que todo dia eu vou ter meu leitinho, meu Nescau? Será que todo dia eu vou levantar, ter chuveiro quente igual eu tinha? Porque na Bahia não tem chuveiro quente, viu, pessoal? Só avisando. É rara. Denúncia. Não, isso é muito importante você falar em denúncia. Por quê? Porque, literalmente, lá não tem chuveiro quente por causa da situação financeira das pessoas, porque a conta de luz é muito acima do bolso, entendeu? E porque lá também é um estado muito quente. Então, as pessoas se adaptaram ao calor do estado com a falta de dinheiro. Então, é muito complicado de chegar lá e, na periferia de Salvador, entrar e ver um chuveiro quente. Cara, você fica indignado, você fica meio assim... entendeu? Eu de Minas, né? Porque São Paulo tem chuveiro quente, o Sul tem chuveiro quente, entendeu? Nós aqui do Sudeste é tudo quente. Então, quando cheguei lá... vai tomar banho. Aí, puf, caí debaixo do chuveiro. Cadê a quentura do chuveiro? Cadê a água quente? Aqui fica quente só quando o Fred liga 2 chuveiros ao mesmo tempo, aí aqui já fica... Mas normalmente é quente também. Entendeu? Então, foi uma das coisas também que me impactou, além do salário mínimo, entendeu? Lá, aí eu comecei a perguntar por que não tinha. Eu calcei a cara aqui, por que não tem chuveiro quente aqui? Porque a conta é muito cara e aqui é muito quente. Aí eu... Nossa, uau. Foi bem impactante. Eu acredito, então, que nessa saída dessa zona de conforto, aventurando, assim, sozinho e sem ninguém para depender, assim, você teve uma impressão bem ruim, né, do Brasil. É a real impressão, porque nós somos um país mascarado. Eu acho que é até meio pesado eu falar isso. Mas nós vivemos num país mascarado. Nós colocamos as nossas máscaras do dia a dia, levantamos, escovamos nosso dente, pegamos nosso carro ou nosso ônibus, vamos para nossa rotina com aquela máscara, chegamos em casa, ao dormir nós tiramos. Mas você acha que essa máscara veio de cultura, da mídia atual? O que você acha que é? Ela veio com o tempo, porque se nós formos ver a história do país, nós vivemos em um país onde ele foi invadido, né? Que a real tradicional família brasileira é dos índios, entendeu? Aí eu fazendo... relaxa. É dos índios, entendeu? E então o que acontece? Nós nos mascaramos desde aí. Que os portugueses vieram com a sua tradição, com a sua cultura, que não era daqui. E nós, hoje, brasileiros modernos, vamos dizer assim, nós trazemos conosco essa antiguidade dos portugueses, que não é a realidade daqui. Então, daí já começa a máscara. Aí é muito mais fácil nós nos mascararmos desde o começo da história e seguir esse rumo de máscara, entendeu? Do que nós abrimos nossos olhos para a realidade e ver aqui, deixa eu te falar. Enquanto você tá aí na sua casa tomando seu leitinho todos os dias, tem um mano lá do outro lado em Salvador que teve alguém morrendo nos braços dele, igual eu tive uma criança que morreu nos meus braços por desidratação. Que isso? Nossa. Entendeu? Eu lembro que... Salvador? Salvador. Eu cheguei em Salvador.
olhei assim, acho que é Eduardo de Menezes. É Eduardo de Menezes? Não é Eduardo de Menezes. Não lembro o nome do hospital. Só sei que a gente estava em um local e a gente ia para um hospital chamado, no lugar, Lauro de Freitas, que é tipo uma cidade metropolitana de Salvador. Nós pegamos a criança, assim, ela era da parte bem periférica. Mas ela tava sozinha? Aonde? Não, a família dela é porque foi assim, eles realmente não tinham condições, eles não eram da capital, eles vieram. Então, eles passaram por todo o processo do sertão, entendeu? Entendi. Então, quando eles chegaram lá, eles já estavam desnutridos completamente. E a desnutrição, ela mata, cara. É impressionante. Nós temos um país tão rico com pessoas que morrem de falei até errado. Desnutrição. Porque eles não tinham, como eles ficaram muito tempo e eles chegaram lá e não conseguiram trabalho, a criança não aguentou, porque foram mais de meses na estrada para eles conseguirem chegar. Aí, nossa, acho que para mim foi a coisa que mais assim, porque quando a gente viu que a criança não tinha reação mais, nossa, cara, eu não sei nem como explicar essa situação. Acho que foi a pior coisa que eu passei, velho. Eu só consigo imaginar, porque nunca passei por exemplo, no máximo eu ver bicho, mas o ser humano, assim, na sua frente, ainda mais criança, perder a vida, assim, não, é muito forte. Foi. Eu acho que... Ou, se eu te falar que eu chorei durante meses, cara, porque eu olhava para aquilo, eu ficava pensando, e se fosse eu? Se fosse meus sobrinhos? Porque eu tenho 9 sobrinhos, né? E se fosse meus sobrinhos? E se fosse alguém que eu conheço? Isso é foda. E é uma situação que, por exemplo, antigamente até acho que falavam, por exemplo, eu na escola falavam muito. Da seca. Da seca. Hoje em dia eu acho que até não falam muito mais disso. É uma coisa que tá ainda acontecendo, É que nem você falou, tá mascarado. Agora a galera quer ver outras coisas, quer ver BBB, quer ver outras paradas, entendeu? Aí é foda, né? Essa é a questão do nosso Brasil, né? Nosso Brasil, ele sofreu uma alienação com o tempo. Entendeu? Nós somos alienados e adaptados a viver o que nós vivemos. E nós nos deixamos nos adaptar. Entendeu? Porque é muito fácil você ficar na sua zona de conforto. A coisa mais fácil do mundo é isso. Entendeu? Então, para que você que está na sua zona de conforto vai levantar a sua mãozinha para tentar resolver um problema que nem faz parte da sua realidade? Entendeu? Então, acho e que foi isso a parte disso, voltando àquela pergunta que eu te fiz, foi a parte disso que te incentivou de querer sair de casa e... Foi, cara. Porque a minha mãe, ela sempre fazia muita missão. Minha mãe é católica. E minha mãe sempre fazia muita missão da igreja. Não, porque minha mãe já tem 70 anos. Mas ela até aos 60 e poucos, ela fazia missão. E ela não podia me levar porque é meio complicado. Mas quando ela voltava, ela mostrava fotos da realidade do Vale de Jequitinhonha. Ela mostrava fotos da realidade de onde ela fazia essas missões. Entendeu? Então, isso meio que me trouxe aquele... Ei. Lá fora não é assim, né? Entendeu? Do jeito que eu vejo as coisas aqui. A minha mãe... minha mãe sempre deixou muito claro pra mim que o próximo, ele sempre precisa de você. Independente de como seja. A partir da hora que você pode ajudar para o bem... O próximo sempre precisa de você. Tipo assim, você às vezes precisa que ele pegue um copo d'água pra você. Entendeu? É bem essa coisa mesmo, entendeu? Então, foi assim que eu comecei. Entendeu? Por causa dessas missões da minha mãe. Que ela sempre chegava e falava a realidade do local. Aí você começa a atinar, você começa a ver. Aí com 18 anos, eu fiz uma missão. Também pela Igreja Católica. Aí eu fui... Nossa, na hora que eu cheguei lá e eu vi... O que minha mãe me mostrou é realidade, né? Aí acabou, filho. Aí já era. Aí eu comecei a escrever e comecei a escrever pra mim. Só que eu comecei a escrever debatendo comigo mesmo sobre tudo que eu vi, tudo que eu presenciei, sabe? Só que... Aí eu parei. Eu dei uma parada de escrever durante uns 4 anos. Entendi. Mais ou menos isso. Aí isso antes de você sair? Não, isso depois. Nesse período todo da parada de escrever, que você falou, foi assim. Eu comecei a escrever, eu dei um apagão por causa de algumas coisas que aconteceram, sabe? E só depois que esse apagão começou essa escuridão começou a diminuir,
que bateu aquele tino, eu tenho que voltar a escrever. Só que agora eu não vou escrever para mim. Eu vou escrever pro próximo. Porque para mim, velho, é fácil eu falar para mim. Difícil eu falar pro próximo. Aí acabou assim, né? E graças a minha esposa também, né, Preta? Um grande incentivo. Foi nessa época aí que vocês se conheceram? Nossa, que rolê a gente contar como é que se conheceu, hein? Então, gente, amanhã é meu aniversário de casamento, 3 anos. Eu te amo, Preta. Ao vivo aqui no Belo Podcast. Cara, minha esposa me conheceu numa das horas mais complicadas da minha vida. Eu tinha passado por um perrengue muito sério. Eu tava sem... Eu não tinha nem lugar pra morar, praticamente. Na real, eu tava morando dentro da estação Diamante, praticamente. E eu fui vender bala no ônibus. E ela disse que tá doida, pulando no teto, restando. Mas eu só tava fazendo o meu trabalho. Aí ela, sei lá, ela teve aquele tchan do amor, né? Ainda bem. E a gente se conheceu. Um imprint, assim, é ela mesmo. Aí a gente se conheceu assim. E você acha que ela também te incentivou a voltar a escrever? E... Como é que foi ela na sua vida, na questão da escrita? que você te falou que tinha parado. Ou, na verdade, eu vou te ser muito sincero, ela praticamente me forçou a voltar a escrever. Você vai escrever. Não, você vai escrever, você não vai parar. E toda vez que eu queria parar, ela não volta a escrever. Aí eu fui pro ônibus. Aí eu fui trabalhar vendendo bala. Guloseimas, tá, gente, né? Bala, guloseimas. Bala. Oi? Só pra deixar a galera entender, né? Bala. Aqui, cara, foi assim, eu comecei no Barreiro, ali naquelas regiões de Barreiro, tanto que... Tem muito movimento lá, né? Tem, daquela... Muita gente vendendo muita coisa. E você já tava morando no Barreiro? Já, desde quando eu voltei praticamente pra Minas, quando eu pisei em BH, eu vim pro Barreiro. Entendi. Entendeu? Porque é até o lugar que eu mais me identifico também, pelo fato do Betânia ser aqui perto. Então, eu sempre tive uma convivência aqui no Barreiro. Aí eu acabei vindo pra cá. Eu comecei ali naquela região do Barreiro vendendo bala. Eu saía da Estação Diamante, rodava os bairros e voltava pra Estação Diamante. Aí, uma amiga minha, Pamela, gratidão, viu, Pamela? Ela virou pra mim e falou assim, eu vou te colocar na pista do centro. Aí eu, tá. Ela só falou, só chega lá e seja humilde. E ocupa seu espaço devagar. Acabou que eu cheguei e virou Luvieira. Literalmente, eu chegava, recitava poesia e depois eu oferecia a bala. Ali na Praça 7, assim, mesmo? Não, dentro do ônibus, cara. Ah, tá. Parava o ônibus, eu entrava. Entendi. Recitava poesia, entendeu? Não, Alguns fechavam a cara, outros aplaudiam, outros xingavam e por aí nós íamos. Descia, vendia a bala, descia. Próximo buzu, entrava, recitava poesia, vendia a bala, descia. Entendi. É bem assim mesmo. Aí surgiu Luvieira desse jeito. Aí ela fez o Instagram, né? E foi divulgando, até dar no livro, literalmente. Olha lá, e é cíclico, voltou aquele comecinho, que você falou que a gente precisa de um próximo, né? Foi ela que, foi a mão que te estendeu e te fez, incentivou. Literalmente, né? Porque ela fez eu acreditar que o que eu escrevo realmente é importante. Porque é muito bom quando você vê o próximo que está do seu lado todos os dias gostar da arte que você faz. Entendeu? Então, isso significa que é algo que faz diferença. Se faz para ela, pode fazer para muitos. Não, eu tenho certeza que é importante. Até que você fez um livro, a galera te salvou um livro, né? Foi, não, o rolê desse livro, gente. O livro é Ócio no Ofício, Antologia. Aqui, ó. Você tem quantas? 2 poesias aqui dentro? Eu tenho 2 poesias. Galera, o rolê desse livro foi um presente de um Salve na Quarentena, que eles fizeram um projeto da região do Barreiro, onde eles literalmente reuniram os escritores, a galera da arte em si, que fazia desenho também, para ajudar mesmo a galera, porque todo mundo sabe que na pandemia tudo parou, tanto que eu parei de ir pro Buzu, até porque eu também sou do grupo de risco. Aí eu parei, literalmente. E eu precisava de alguma coisa para continuar a área da arte. Aí uma amiga minha, uma vizinha minha, falou, me dá seu nome que eu vou te passar para um projeto social. Acabou que aí nós passamos a poesia para eles e eu acabei esquecendo, né? Porque é muito complicado essa área, é muito escritor,
Para você ser notado, você realmente tem que ser muito bom. Você não imaginava que eles Não, iam fazer eu não imaginava que ia ser eu, né? Aí, do nada, nós estávamos lá em casa, me bate a Karina Bassi, que é uma das moças responsável pelo projeto. Me bate também a Somos Pássaros, que eu não lembro agora o nome dela, mas ela pertence ao grupo Somos Pássaros. Aqui, é para você. Aí a caixona de livro com 34 Nossa. livros. Cara, eu chorei igual criança. isso. Imagina. Nossa senhora, eu chorei demais. E foi um presente mesmo de Deus, cara, porque do meu bolso, não saiu nada para esses exemplares. Eles literalmente gostaram da minha arte, amaram a minha arte, porque eu não gastei nada com o livro. Então foi literalmente um presente do universo. Ainda Valeu. mais isso no meio da pandemia e também, querendo ou não, pessoas precisam ler, né? Tipo assim, ainda mais na pandemia que, tirando o aspecto de dinheiro, mas a pessoa tava passando com muita depressão, ansiedade, naquela situação e nada melhor do que ler, né? A arte, poesia, tira a pessoa dessa situação, né? A cultura em si, vamos combinar. É essa parte também que eu falo muito. Nós, hoje, no nosso país, nós não temos cultura. Nós somos um país que procura... Ainda não Nem achamos sei se nossa essa cultura. palavra existe, mas nós procuramos a descultura. Entendeu? Eu nem sei se essa palavra existe, mas é o que eu sinto. Entendeu? Ao invés de nós corremos para a cultura, nós corremos contra a cultura. Você diz no aspecto de, tipo, pegar coisas emprestadas de outras culturas e mudar a nossa? Interno Interno? Interno mesmo. Hoje nós não lemos livros. Sim. Hoje nós, Agora é tudo rápido, tudo... entendeu? Nós não paramos para ver a cultura. Nós não vamos mais ao teatro. Hoje nós... Isso eu sinto na veia, porque eu fiz teatro e o que eu mais vejo é, galera, é algo, sei lá, do passado. É algo teatro. de gente velha, né? É. Eu vou com a minha avó no teatro. É a clássica desculpa, eu vou com minha avó no teatro. Ou no karatê. Né? Eu adorei a parte do karatê. Cara, hoje nós não procuramos a cultura. E a cultura salva. A cultura é dança, a cultura é música, a cultura é escrita, a cultura é arte. Não tem arte sem cultura. Eu acho muito isso. Então, como hoje nós não procuramos a cultura, então nós não sabemos. Tem gente que não sabe cantar o hino nacional, cara. Não ri, preta. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe cantar um hino nacional. Isso é o mínimo de cultura que você tem que ter do seu país. Você tem que saber um hino. Mas antigamente Entendeu? as escolas tinham um dia da semana pra cantar. Né? Não, a minha escola tinha que... Hora cívica. Eu tive hora cívica. Aí tinha as 3 bandeiras lá e ficava eu lá. Hoje você não tem mais isso. Hoje eu sei a importância disso. Entendeu? Na época eu achava, não quero. Mas hoje eu sei a importância disso. É porque o hino, além de ser o símbolo assim, da Do voz país. do país, é o que une todo mundo. É, numa só nacionalismo, música. Né? Países fortes, com culturas fortes, Tem o nacionalismo, né? Tem, exatamente. E vamos combinar que nacionalismo é a última coisa que nós estamos tendo, né? Sim. Eu acho que eu só vejo nacionalismo quando é pra briga. Por exemplo, um cara do outro país falou mal da gente. Aí os brasileiros, não, peraí. Aqui é Brasil, porra. Braga. Também, tipo assim, This is Brasil. Minas Gerais, meu país. Às vezes a galera é muito mais nacionalista com Com a muito mais região, é regionalista. do que nacionalista. Eu vejo que isso rola muito também. BH é nós, ó. BH é nós, isso aí. Isso é a questão. Nós não vamos mudar um país se nós não saber o que aconteceu desde o berço. Olha, eu acredito muito que podemos mudar, que podemos ir para outra direção. Mas, se depender do cidadão brasileiro hoje, tá muito mais fácil daqui a 10 anos nós estarmos em um país onde nós temos que trocar comida por cama, literalmente, do que um país onde nós possamos evoluir mais, que nós já estamos evoluídos, abre aspas. Entendeu? Eu tô falando mentalmente. Entendeu? Que a decadência do brasileiro, a tendência do brasileiro é a decadência. É um cidadão egoísta.
Entendeu? O brasileiro, ele é uma raça extremamente egoísta. Ah, igual, eu já ouvi muito. Ah, você chega nos lugares, quando você pede um arroz, feijão, a pessoa te dá. Sim, muito bom, te dá. Mas aquela pessoa que você tá dando arroz, feijão, se ela bater amanhã de novo, você vai dar de novo? Eu já fiz o que eu... É mais parece que é mais pro ego da pessoa. É. Tipo assim, eu fiz o que o necessário meu, assim. Já fiz Já fiz minha parte, Entendeu? meio que isso. Então, bem você falar de caridade, hoje nós vivemos uma falsa caridade, entendeu? Então, a cultura do nosso país, ela nos deu a origem de todo o mal que nós vivemos hoje. Literalmente, eu penso isso. Literalmente. E, cara, quem não concordar, olha para a sociedade. Olha o que nós estamos vivendo, entendeu? Eu tenho um menino de 12 anos em casa. Falando nisso, gente, foi aniversário do meu menino. Parabéns, Breno. Parabéns, Breninho. 12 anos? 12 anos. Eu olho pro meu menino hoje e eu vejo a necessidade dele entender que ele tem 2 caminhos. Ou ele faz o bem, ou ele não faz nada. Porque você fazer o mal também é a mesma coisa de você não fazer nada. Entendeu? Então, eu olho para ele, eu não sei como ensinar para ele a necessidade dele conseguir manter a cabeça fixa dele para o bem. Porque automaticamente ela cai para o outro lado. Às vezes Muitas é um ato influências, egoísta né? bobo, entendeu? Às vezes é um leite na geladeira, não bebe meu leite. Entendeu? Então, isso é uma coisa que até os próprios pais ensinam. Meu filho, eu vou colocar o seu leite aqui, ele é só seu. Entendeu? Eu vou comprar um danoninho pra você, é só Esse seu. aqui tem seu nome, esse aqui tem o meu nome, esse aqui tem o seu. Entendeu? Os pais hoje, eles ensinam isso desde o berço. Entendeu? Então, a culpa é da educação. A culpa é do pai que foi educado dessa maneira, aí educa o filho dele educa o neto dele. E por aí vai. E por aí vai, cara. Por isso que nós estamos nessa situação deplorável. E aí soma já com a educação da escola, que já não é tão boa. E Nossa, se a gente for parar pra falar de educação, nós estamos mais ou menos complicados, né? É pano pra manga. Eu acho que é que nem se falou, a origem de tudo, a educação. Tipo Entendeu? assim, pra você resolver, tem que ter educação. Entendeu? Eu acredito que nós temos que nos reeducar da classe A até a classe E. Entendeu? É o que Igual você eu até falei, espera fazendo suas poesias, né? Muito. Nossa, o meu maior sonho é eu ver alguém da classe A, entendeu? Não ir lá na favela só dar uma cesta básica. O meu maior sonho é eu ver alguém da classe A chegando no meio da favela e fazendo um projeto, entendeu? Aonde pesa as crianças, aonde vê se as crianças estão se alimentando, entendeu? O meu maior sonho é eu ver alguém da classe A chegando em um ato político mesmo, entendeu? E virando e falando assim, aqui nós estamos lançando esse projeto que é para essa periferia. Igual a gente tem uma invasão lá perto de onde que eu moro. Sério? Temos. Eu só não sei o nome, mas fica para cima da Alma Viva. Quando você entra dentro da invasão, você já sente o impacto do que é uma pessoa que mora fora da invasão, igual a mim, com uma pessoa que mora lá dentro da invasão. Você já sente o impacto da socialidade assim, ó. Pá! É um impacto social enorme. E olha que eu não sou rica, entendeu? Eu sobrevivo com o salário mínimo. Só que aquelas pessoas da invasão, além de não ter oportunidade de trabalhar, elas não têm o salário mínimo. Então, você vê o impacto social a partir daí. E olha que nós estamos vendo esse impacto social dentro da própria periferia, porque como eu moro no Jatobá 4, lá é um conjunto habitacional que ele cresceu, mas lá também já foi uma invasão, certo? Então, o que acontece? É um local onde é de pessoa simples, é de pessoa batalhadora, que todo dia levanta da sua casa, vai trabalhar, pega um ônibus, volta cansado, entendeu? Mas lá dentro tem esse impacto. É muito complicado. É complicado mesmo. E lá onde você mora, assim, perto, às vezes até nos locais que você já foi, você costuma encontrar outras pessoas, assim, que são escritoras também, compositoras, que até, vocês, sei lá, fecham um tipo de parceria, até Sim. igual aconteceu com o livro, por exemplo. Sim. É menina do Instagram, não é? Que a gente encontrou. A gente encontrou uma mina dentro do ônibus esses dias, cara. Ela tava desenhando Naruto, eu acho, se eu não me engano. Naruto.
E ela vai pro centro, ela é da Vila Pinho, eu acho, se eu não me engano, ela vai pro centro de Belo Horizonte, para lá com o material dela, desenha e vende material dela desenhado. Entendeu? E tem o Paiva, falando isso, tem abração aí, viu, Paiva? Tamo junto. Tem o Paiva, ele é professor de educação física de uma escola que eu trombei em uma palestra que eu fui fazer do Setembro Amarelo, que é em relação à prevenção de suicídio, que também é um dos, eu acho que um dos escritores mais conceituados do Barreiro para mim é o Paiva, porque com ele eu aprendi muita coisa. Demais. O pouco que nós paramos para conversar, ele me passa uma lição enorme. Lá também tem o Paiva, tem a própria editora, a Karina Bassi, que também é escritora. Venas Abertas? Venas Abertas. É que também é escritora, a Karina Bassi. Ela também é de lá. Então, nós encontramos muitas pessoas lá que fazem arte. O único problema é que, graças a Deus, hoje Barreiro é um local visto pelo lado da arte. A galera enxerga o Barreiro, não enxerga como deveria, mas enxerga, pelo menos isso, entendeu? Porque tem muito mais pessoas lá que tem o que dar, que tem a arte na veia, que pode realmente virar e falar assim, vamos mudar o mundo através da cultura, através da arte, através da poesia, através da escrita, da música, entendeu? Então, a gente se encontra muitas pessoas lá, assim. Isso deve te confortar demais, saber que você não tá sozinha nessa missão. Que tem, inclusive, galera que mora perto de você, tá querendo a mesma coisa. É muito bom você saber que você não tá sozinho, cara, porque já é complicado você lutar pela mudança. Imagina você lutar Sozinho pela mudança, né? Aí é mais complicado ainda. Eu fico muito feliz, mas eu ainda quero que toda essa galera que luta pela mudança possa realmente ter apoio, entendeu? Tanto governamental, literalmente, para conseguir mudar, entendeu? Para tirar um moleque dali que tá na rua, entendeu? Um moleque que não escuta a mãe, que sai todos os dias pra cá, pra rua, fica jogado ao léu. Eu quero pegar esse moleque e jogar ele dentro de uma escola num projeto, onde eu tiro ele da rua, entendeu? Porque a origem de todo mal tá aí, entendeu? Tá no moleque que não escuta a mãe, porque ele tá acostumado com aquela rotina. É o que a gente falou, né? Educação é tudo, não só da escola, né? Mas educação dentro de casa. Né? Inclusive, no nosso Exatamente. episódio 3, que era com o Júlio Fessor, não sei se você conhece ele é líder comunitário do Morro Papagaio. Aí o que ele faz é basicamente isso, ele faz projetos, programas, até que o nome dele, Fessor, veio disso, das crianças dele, tipo, mostrar... Professor. Workshops e inventar coisas. Todo dia ele inventa um trem novo e é a mesma coisa. Tipo, correr atrás até da galera da política, né? E exigir, né? Essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque hoje, eu não tenho nenhum apoio político. Porque eu era uma pessoa que eu chegava dentro do ônibus, eu recitava poesia. A galera do ônibus é a minha alma. Quem fez Lu Vieira foi a galera do Buzu. Eu tenho muito a agradecer eles. Mas, às vezes, eu chegava para recitar poesia, eu via gente chorando com o que eu falei. Talvez aquela pessoa que chorou naquele momento ali era uma pessoa que talvez precisava de um acompanhamento, de um posto de saúde que tem como fornecer um psicólogo público. Porque tá dentro do quadro do posto de saúde. E não fornece, entendeu? É uma consulta num dia e a outra daqui a 10 anos. Uma pessoa dessa precisa de uma coisa consecutiva, onde ela possa realmente se tratar, desabafar. Porque muita gente não consegue desabafar dentro de casa. Entendeu? Dentro da sua própria casa, às vezes é muito mais difícil. às vezes a zona de conforto não é de conforto, na verdade, né? Entendeu? Uma prisão. Exatamente. Então, eu queria muito que alguém que pode realmente falar assim, vou entrar nessa com você. Entendeu? Virar pra mim e falar assim, Lu, você quer? Então vamos fazer o projeto. Vamos mudar o Jatobá 4, que eu tenho que começar do meu bairro, para depois ir para outros bairros. Entendeu? Então vamos mudar. Vamos chegar naquela invasão ali e vamos mudar a invasão. Vamos ensinar as pessoas a invasão a viver, não a sobreviver. Entendeu? Porque é isso que acontece, cara. É complicado. É complicado. Ô Lu, olhando até esse livro aqui, O Ossos no Ofício, você tem planejamento de fazer um próximo?
Tenho. Algo do tipo? Tenho sim. O próximo já está praticamente todo arquitetado, chamado Mantra do Século XXI. Mantra do século XXI. Na verdade, é um livro da minha esposa e meu. Eu costumo falar que é dela primeiro e meu, porque é ela que vai desenhar, ela que vai cuidar da parte da arte Estética, toda, assim. estética, é ela que vai cuidar. Mas você vai fazer todo o conteúdo Escrito. Todo o conteúdo escrito é minha parte e o resto, ilustração, tudo tá por conta dela. Nós pretendemos lançar ele ou no final desse ano ou no começo do ano que vem, porque é um projeto muito extenso. A gente tem que ter muita calma também para conseguir lançá-lo. Mas nós queremos sim, com certeza. Tá vindo aí, galera. Mantra do século XXI. Tá Não, isso aí eu chegando. vou adquirir, com certeza. Tá É um chegando. título chamativo, interessante. Ou é isso, esse título veio Você viu a capa ainda. A desenhista já tá hypando aqui, Zé. Já. Ela já desenhou a capa. Não, galera, vocês vão ficar super surpresos com a capa. Porque até eu fiquei, na moral. Mantra, cara, por quê? Eu falo muito da minha poesia de uma reeducação social, de uma reeducação do ser humano, certo? E se nós colocássemos na nossa cabeça que, igual nesse livro tem a poesia dos médicos. Falando nisso, nesse mês, galera, nós estamos no mês da campanha do lúpus, fibromialgia e leucemia. Galerinha aí fica antenada, e Alzheimer. Galera aí fica antenada, procura saber mesmo. Fevereiro roxo e laranja. Fica antenado aí, porque é um assunto que deve sim, com certeza, ser divulgado, discutido, dentro de casa mesmo com os nossos próprios filhos. Porque se você for parar para pensar, Tá aí, né? qualquer pessoa pode ter Alzheimer, qualquer pessoa pode vir ter lúpus. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a qualquer coisa. Entendeu? Então vamos nos antenar aí, galerinha. E a poesia que eu fiz no livro, uma fala sobre a caridade. Como é que chama? Dos médicos? Como é que é? O quê? O nome que você falou? Médicos. Ela praticamente sem título, né? Porque ela ficou numa das principais, na página preta. Eu vou abrir. A caridade pede passagem. A médicos, eu falo daquela rotina. Nós, da pandemia, nós éramos telespectadores, nós não sabemos o que se passou dentro de um hospital. Nós não temos a mínima ideia do esgotamento de um médico, do que aconteceu com os enfermeiros, o que aconteceu com os médicos, o que aconteceu com a equipe em si do hospital, com a galera da limpeza. Nós não sabemos. Entendeu? Segurança para ir trabalhar, foda. pressão, né? Isso. Nós ficamos aqui, os médicos. Esse reconhecimento é importante? É. Mas, e na hora que talvez um médico estava na hora de sua consulta, o médico talvez teve que atrasar a sua consulta porque ele se atrasou, porque ele estava em outro atendimento. Você compreendeu esse mesmo médico? Ou você já entrou dentro do consultório... Já reclamando, assim. E aí, médico, por que você está atrasado? Será que a gente realmente entendeu o que eles passaram? Entendeu? Então, foi isso que eu tentei passar para... Eu acabei achando, eu acho que é esse aqui. Eu acho que é essa aí mesmo. Você quer ler pra gente? Pode ser. Ai, meu Deus. Vamos lá. Testou o som aí, Fred? Com as mãos trêmulas, seus rostos marcados. A única arma contra a morte são aquelas máscaras pesadas que fazem marcas de uma guerra. Seus principais soldados são aqueles que juraram estar ao lado do próximo a qualquer custo. A cada maratona nos corredores, em suas mãos, a maior lição que a vida pode lhe ensinar: abrir mão de si mesmo para aqueles que os têm como anjos de branco, a sua última parada. A cada troca de turno voltam para si, sabendo que nesse campo não existe nem melhores, nem piores, nem certos ou errados. Então, tipo assim, eu acho que essa é a questão. Nós temos que viver assim. Nós temos que viver em uma sociedade onde o cara que agrediu a mulher, ele tá errado, ele tem que pagar com certeza. Mas ele tem a chance de se regenerar. Ele tem a chance de sair daquela condenação de agressão física por uma mulher quando há condenação. Porque hoje em dia nós sabemos que é uma área esquecida pelo governo, entendeu? A área feminina. Que ele errou, mas ele tem a chance de se regenerar. Talvez vai ser muito difícil nós pegarmos aquele cara e reeducá-lo. Praticamente uma missão quase impossível. Já é difícil até pra gente que é educado, tipo... Entendeu? Mas nós temos que fazer isso.
entendeu? Nós precisamos. Eu sou o maior exemplo disso. Eu sou uma menina que veio de dentro de um orfanato, sem nenhuma expectativa de vida, entendeu? Eu poderia, com 18 anos, sair de lá de dentro e acabar virando prostituta, porque isso é um caminho bem provável para quem sai de dentro de uma instituição do governo. E, não, eu fui adotada pelos meus pais, te amo mãe, te amo pai, e eles me deram essa oportunidade de conhecer o universo, de conhecer onde nós vivemos. Eu tive a oportunidade de me reintegrar na sociedade, praticamente. Entendeu? Não de ser um integrante qualquer, mas de me reintegrar em relação à educação, moradia, essas coisas. O cara que errou, o cara que roubou, o cara que matou, o cara que agrediu a mulher, ele tem essa mesma oportunidade. Mas o Brasil não está preparado para reeducar essa pessoa. Os presídios estão cheios, entendeu? Se você for parar para pensar... Superlotados, né? E, tipo, não sabe o que fazer. Tipo, se aumenta as prisões... Entendeu? Se solta, muita viagem. É muito complicado porque não tem um projeto dentro dos presídios onde ensina o cara que tá lá a se reeducar. Não, o cara sai pior. A Entendeu? gente sabe que o sistema carcerário do Brasil é muito falho, né? Literalmente o Brasil inteiro é falho, né? O sistema carcerário, eu acho que ele faz o ser humano que tá lá dentro virar mais bandido. Sim, com certeza. Entendeu? Por causa da situação que ele passa. Eu estudei um pouquinho de criminologia e, na teoria, até para formar policiais, tem essa ideologia que tem que reeducar. Só que aí você vê que, de fato, não tem isso. Até professores ensinam falando assim, isso é na teoria, lá não é assim. E aí você fica assim, uai, mas como assim? Tipo, eu tô, sei lá, estudando, aprendendo pra virar e não fazer isso e, tipo, foda-se, entendeu? Aí é meio... Ninguém tá nem aí. E é tanto problema que a gente tem no país que isso aí vai ser a última coisa que eles vão se importar, né? Mas deveria ser a primeira. Porque aquele cara que foi lá pra dentro do presídio, ele é aquele cara que faltou estrutura para ele desde o berço. Se nós for pararmos pra pensar. Ele não teve a chance que você teve, né? E quando a gente discute essas coisas, acho que tudo volta na questão da educação que a gente estava comentando, né? Tanto a educação de escola, né, oferecida pelo Estado, tanto a educação dentro de casa, né? Tudo volta para a educação. Então, acho que é uma coisa que, se ela tivesse, se a gente estivesse tratando o problema na raiz, né? Talvez as coisas podiam estar melhores, né? Começando pelo salário dos professores, né? Que não é nem um pouquinho valorizado. Outra questão muito importante que ela falou aí, porque é o seguinte, um professor hoje, às vezes, ele precisa fazer tratamento psicológico, porque dentro da sala temos crianças completamente desenfreadas, sem nenhum tipo de estrutura psicológica, porque já vem de uma marginalidade. Entendeu? Porque a galera fala, é marginalidade. Não, cara, a marginalidade é você viver na margem de um país. Entendeu? Então, as crianças que vão para dentro da sala de aula, às vezes vão só porque tem merenda. Às vezes vão só porque a mãe quer botar para correr. Entendeu? Às vezes vão para pular um muro da escola e matar a aula. Às vezes vão para fumar dentro da escola. Entendeu? Então, eles já vêm de uma marginalidade. Então, tem um professor que tem um pouco mais de estrutura, cuidar dessa marginalidade. Acaba que o professor não consegue, porque o governo não dá nenhum tipo de estrutura para o professor, entendeu? Nem na escola, nem fora da escola. Não tem esse preparo. Entendeu? Então, acaba... São verdadeiros guerreiros, né? Os professores do ensino público do Brasil são guerreiros. Não é só do público, não, cara. Do particular também, porque eu estudei em escola particular. Eu posso falar isso. Do particular também. Porque tem muito... Essa é a questão da reeducação. Não é valorizado, né? Entendeu? Não, também. Mas tem muito filhinho de mamãe aí, desculpa pela palavreada, mas tem muito filhinho de mamãe aí. A gente já mandou um foda-se aqui. Adoro. Que o cara chega dentro da sala, eu não quero fazer nada, eu vou ficar aqui. Aí a professora vira pra ele e fala assim, aqui, ô fulano de tal, você pode respeitar a minha... Aqui, eu vou chamar minha mãe pra você, vou chamar meu pai, eles pagam isso daqui, para lá, brulô. Os próprios pais que pagam as escolas particulares ensinam eles a não respeitar a professora que está lá. A peitar, né? Entendeu? Ensina a peitar, ensina a falar, eu pago a sua mensalidade, então a escola tem que fazer o que a gente quer. Entendeu? Então, isso rola demais dentro de escola particular, cara. Muito, 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 muito. Então, essa questão, cara, é os pais se reeducar
para reeducar os filhos, para os filhos reeducar os netos. Entendeu? Porque daqui para trás é difícil a gente conseguir mudar. Mas nós podemos mudar Daqui pra frente é outra história, né? Entendeu? Daqui para frente é outra história. Ainda é uma página em branco. Ainda é uma página em branco. Pra ser desenhada pela Aline, né? Mas o brasileiro, ele é muito preguiçoso, cara. Ele é um bicho acomodado. Ele gosta da zona de conforto dele, literalmente. É por isso que... Até que eu tava pensando, Lu, você já deve ter falado, mas agora com esse contexto de... Por você ter tido essa chance de ter sido adotado e tal, e ter olhado e falado assim, e se eu não fosse adotado? E se eu continuasse no orfanato? O que teria acontecido? Isso foi um estímulo também para você simplesmente sair e aventurar pelo país, né? Foi. Porque, tipo, e se eu não tivesse esse backup, esse apoio, o que ia acontecer? E você acabou descobrindo, né? Foi, cara. Tem aquela frase que a gente nasce com o cu virado pra lua, né, galera? Eu fui uma das pessoas que nasci com o cu virado pra lua. Literalmente. Desculpa pelo palavreado, viu, gente? Mas, literalmente. Foi uma parte do corpo humano, sabe? Entendeu? Por quê? Porque eu tive a sorte do universo olhar pra mim e me dar meus pais. Mas eu fui uma entre 300 crianças. Porque são muitas que são adotadas e são devolvidas. Às vezes a família não se adapta à própria criança, a própria família que adotou a criança devolve a criança. É como se fosse um animal, assim, veio estragar, tão de volta. Mas você não tem noção como é que é a cabeça de uma criança quando ela é adotada e quando ela volta lá pra dentro. É como se o ar de rejeição que ela tem é bem maior. Entendeu? Ela foi rejeitada 2 vezes. Ela foi rejeitada pela mãe, que já abandonou, e pela família adotiva, que não teve a capacidade de tentar ficar com ela. Ela já cria uma ideia do que ela não tem futuro, assim. Cria, cara. Cria porque ela fica sem perspectiva, entendeu? Ela vai ter que perspectiva. E cheio de traumas, né? Não, fala Tem não. um amigo da minha namorada que o irmão dele foi adotado. Só que ele foi adotado mais velho. E ele foi adotado, tipo, nenenzinho. E esse irmão que foi adotado mais velho tinha muitos traumas dos pais, né, como é que fala? Biológicos dele mesmo, né? E hoje ele é muito problemático, porque ele carregou esses traumas, né? Então, assim, é muito complicado quando a pessoa passa por traumas e ainda tem os traumas com a outra família, que você falou que às vezes adota e às vezes não dá conta, né? Então, é muito complicada a situação. A adoção em si no Brasil, ela é um assunto muito mal cuidado. Por quê? Porque se você já tem um filho biológico e você não faz a mínima ideia do que aquele filho vai ser no futuro, imagina você ir em um orfanato e pegar uma criança que não tem nenhum consanguíneo seu, que não tem nada a ver com você, que não tem nem suas características, nada. Então, inclusive eu sou negra. Minha mãe, ela é um catatauzinho baixinho, descendente de índio. O meu pai é branco, depois chega a parecer alemão, o cara é até vermelho, entendeu? Com a chapoca do nariz, então você vê que é uma mistura aí, entendeu? É o Brasil, né? É o Brasil. Mas primeira coisa que eu percebi, eu falei, mamãe, por que eu sou assim e você é assim? Entendeu? A primeira coisa que eu percebi foi isso. Mas você já era mais 4 velho, né? anos, então você entendia mais ou menos as coisas, igual você falou. Você falou do ato dos traumas. Poxa, eu vim com muito trauma. Eu vim toda bugada para minha mãe adotiva. E eu tive a bênção da minha mãe adotiva não desistir de mim. Entendeu? Mas eu vim toda bugada. Eu vim bugada a ponto de uma parte na minha adolescência eu surtar, cara. Chegou na minha adolescência, assim, um dos motivos de eu escrever também é isso. Eu surtei, eu pirei na minha adolescência. Entendeu? Porque cara, minha mãe biológica não me quis. Aí vem uma moça que me pegou, entendeu? E as merdas que eu faço hoje, então, tipo assim, bugou minha mente isso. Eu fiquei completamente bugada. Precisava de uma válvula de escape, né? Eu precisava de uma... Aí foi a escrita. Aí eu comecei... Por isso que eu comecei a escrever pra mim, entendeu? Eu comecei a escrever sobre as minhas próprias questões. Minhas próprias vivências. Foi assim que eu comecei a escrever. Seus próprios traumas. Foi. E eu tive a bênção dos meus pais não ter virado e falar assim, não, Luana, chega, cansei de você. Entendeu? Você é muito traumática. Tá, sai. Isso é amor. Isso é amor.
entendeu? Isso literalmente é o maior ato de amor, entendeu? Porque não desistiram, pegaram no meu pé, brigaram comigo, entendeu? Tinha uma varinha de marmelo que ficava bem no cantinho da parede, que, ó, comia o couro, entendeu? Que hoje eu acho ridículo a sociedade falar assim, você não pode bater no seu filho, você não pode espancá-lo. Cara, não espanque seu filho. Mas uma varinha de marmelo quando ele fugir de casa, não mata ninguém não, aí hoje. Um tapinha na bunda, só pra Entendeu? ficar esperto. Eu pegar a chinela, esquentar a chinela na bunda do filho, não vai matar ele, não. Entendeu? Porque o fato hoje dos jovens crescer desenfreado é que os pais não colocam freio desde cedo. Se a gente for parar para pensar bem a situação, entendeu? Os pais são tão alienados com essa parada de conseguir sempre mais. Eu quero sempre mais pro meu filho. Eu vou trabalhar para ele sempre ter tudo de bom. Eu vou trabalhar pro meu filho ter tudo que eu não tive. Será que você está fazendo bem pro seu filho, dando tudo isso para ele? Para pensar, entendeu? Então, eu acho que muito o ato da reeducação é os pais que não tiveram muitas coisas, não encher o filho deles de coisas. E aí isso acontece muito. Tipo assim, meu filho não vai passar pelo que eu passei. E aí o Mimar, né? É o famoso mimar muito. Aí é o mimado que cresce com 16 anos, mata uma menina, estupra uma criança. E se safa tranquilo. E se safa por causa da grana, entendeu? Porque é mimado. Tá vendo como é que a gente precisa de uma reeducação, literalmente? Entendeu? É ridículo o que eu for falar, mas a gente precisa de ensinar os pais a ser pais. Essa é a missão. Muitas vezes, sim, muitas vezes. Porque muitas vezes os pais viram pais despreparados para serem pais, né? Verdade. E aí isso passa pro filho e vai passando, vira um ciclo, né? Muitas vezes. É aquela parada que eu falei, vem do pai, o pai passa pro neto, o neto passa pro bisneto, daí vai. Mas você acha que um dia vai melhorar? Ou eu posso ser muito, muito sincera? Pode. Não. Por quê? Eu luto para essa melhora. Mas enquanto eu tô lutando aqui, tem um pai por aí virando pro filho falando assim aqui, eu vou te dar uma grana que agora vai lá curtir sua vida, entendeu? Não me perturba, sua mesada tá aí, entendeu? Vai fazer o que você quiser. Qualquer problema que você tiver, você vem até a mim que eu resolvo. Aí o cara sai e vê uma menina na balada. A questão do Robinho, do outro país. Ele estrupou a mulher. Entendeu? Ele até virou e falou, mas ela era prostituta. Te falar, prostituição é uma profissão, só para começar. A mulher, ela pode muito bem usar o corpo dela para ganhar o ganha-pão dela, é dela. Te dá o direito de fazer dela, um crime. cara, para fazer o que ela quiser. Ela tava lá para isso mesmo. Não, ela não tava lá para isso. Entendeu? E é um cara que, se eu não me engano, cresceu em periferia. Porque o Robin não é rico, a origem dele não é uma origem rica. Mas ficou rico. Sim. Já com pensamentos totalmente diferentes, já, né? Entendeu? Subiu Então, a cabeça. o dinheiro aliena as pessoas, Sim. literalmente, entendeu? E é muito mais complicado o dinheiro alienar uma criança desde cedo. Entendeu? Não, na moral, se o dinheiro depois pega o cara, imagina desde o comecinho, assim. É foda, filho. Isso tem a ver até com questão de fama também. Você pega, né, os artistas que fazem sucesso muito novos, né? Sei lá, o Justin Bieber, Melody, não sei Não, quem. sempre surta. Você vê que o Sempre povo surta. às vezes é meio fada de Surtado ideia, da dá cabeça. surtos, aí fica viciado em droga, faz merda pra caralho. Porque é muita pressão, muita responsabilidade, muito novo, né? A questão da droga, vamos lá, eu acho muito o seguinte. Hoje, os adolescentes, os jovens usam droga porque eles não têm uma educação. Porque se eles forem educados desde criança sobre o que realmente é a droga, porque ele só sabe o que a droga faz. O pai vira pra ele e fala assim, não cheira a cocaína. Por quê? Você fica Porque doidão. Você fica doidão. Aí Você vai depois ficar a pessoa fala viciado. assim, eu queria ficar doidão. Deixa eu ver como é. Tipo isso, Entendeu? Acaba que os próprios pais dão curiosidade pros filhos saber o que é aquilo. Entendeu? Não é igual você vir pro filho e falar assim, meu filho, vem cá. Olha aqui esse vídeo aqui, ó. Exato. Nossa, Olha esse você cara tirou na minha aqui, ó, cabeça. de overdose. Entendeu? Eu vou te mostrar um depoimento aqui. E é isso daqui. Entendeu? Não é só você abrir a boca e falar pro seu filho, não usa droga por causa disso ou por causa daquilo. Porque isso não vai fazer o seu filho... não vai impedir ele de usar a droga. Ele vai usar a droga. Entendeu? É a mesma questão do dinheiro que a gente falou aqui, da criança alienada desde pequeno. O ser humano só quando sente na pele que ele acata, né, as coisas.
Só. Enquanto ele não sente na pele, pra ele tá tudo bem. É a zona de conforto, né? Que a gente falou bastante hoje. Eu Que nem sentido nenhum. Porque senti. uma hora sente na pele, só que a pessoa já tá viciada, então E não tem nem mais não tem como, como cara. voltar. Então vai voltar. Não só na questão da droga, né? Mas de hábitos mesmo, né? Do ser humano. Eu acho que é vício do mesmo jeito. Tipo, acaba sendo outro tipo de vício. Que o corpo não consegue trocar, sabe? Faz sentido. Acostumou, né? Faz todo sentido o que você falou, realmente. Se a gente for parar pra pensar, a gente vive num ciclo muito vicioso, muito comum. Da rotina, Da também, você falou também de todo dia acordar e essa rotina, né? Entendeu? Do brasileiro. Se nós formos parar pra pensar, nós nos drogamos, foi ótimo. Nós nos drogamos, sabe por quê? Porque chega o final de semana, a gente quer beber uma cerveja, certo? Por quê? Porque você tá cansado daquela rotina. Então, automaticamente, se você for parar pra pensar, a rotina do sistema brasileiro faz você se drogar, até se você não for um drogado. Não é adicto é quem tá saindo. Um drogado. Viciado. Não, na verdade, o adicto também é viciado. Tem o nome certo. Mas se você não for uma pessoa que usa a droga constantemente todos os dias na rotina, você usa só a droga, cara. Você fuma seu cigarro pra desestressar. E tudo isso são drogas, Entendeu? né? Querendo ou Você- não, são drogas. Entendeu? Exatamente, querendo ou não, são drogas, entendeu? É a droga que o país ainda não proibiu de comercializar, porque dá dinheiro pro país. Sim. O Entendeu? álcool é uma super droga, tipo, muito Entendeu? pior, por exemplo, que Exatamente, que o dá green. dinheiro pro país. Por isso que o país não parou. Aí é o YouTube, fiquei esperto. Adorei. Por isso que o país ainda não proibiu. Mas o país hoje proíbe a venda da cocaína, do crack. Por quê? Porque quem ganha com isso, além dos traficantes, é uma parte corrupta do país. Isso é fato, entendeu? São os políticos corruptos do país. Mas vamos falar, por exemplo, da maconha, cannabis sativa. A cannabis sativa ela é uma planta, cara, entendeu? Não estou defendendo o uso da maconha, estou deixando bem claro. A cannabis sativa ela é uma planta. Se você pegar e ferver essa planta pode ser literalmente Usada medicinalmente, medicinal. Você toma ele, entendeu? E faz bem, tipo. Literalmente. Aí, por causa do Tem toda a sistema. questão histórica também, né? Por trás da erva, né? Entendeu? Por causa do Os sistema negros do também, país. foi criado em Isso. cima. Até pela questão dos negros também. Várias coisas por trás, né? Várias, cara, várias. Aí me vem a cultura, a educação de um país que não é nem um pouco educado, que somos nós, e fazem a imagem ser completamente deturbada. Aí o traficante ali que já está dentro do sistema que nós vivemos, ele vai pegar o quê? Vai pegar a droga, vai adulterar ela, aí sim ela vai virar uma droga, porque ela é misturada com conhaque, entre outras coisas. Amônia. Isso, amônia, antes de Patinha vender de ela. barata. Nossa, Que às vezes ficou imagina. preso ali, né? Mas aí sim ela vai virar a droga, porque ela foi quimicamente adulterada, entendeu? Mas antes dela ser adulterada, ela não era droga. Aí hoje nós temos pessoas no Brasil com fibromialgia, com paralisia, com problemas que podem ser tratados pela cannabis, que tem que entrar na justiça, provar que tem um problema, para depois eles autorizar a pessoa a conseguir um remédio que vale R$1.000. Como é que a pessoa vai comprar? Me E responde. por ser uma ainda ilegal, o traficante vai usar, né? Porque ele vai usar o que é ilegal pra ser mais fácil pra ele. Exatamente. E aí tipo, as pessoas acham que é ruim por causa disso, tipo, que ele usa. Mas se Exatamente. fosse, por exemplo, bebida, na época lá dos Estados Unidos, assim, agora eu não vou lembrar o Al Capone, a bebida alcoólica era proibida, só tráfico de droga ilegal. E aí o cara era traficante de bebida. Aí os caras Literalmente. simplesmente, agora os caras simplesmente falaram assim, não, esse aqui tem muito, todo mundo bebe, vamos legalizar. E é o que tá acontecendo agora com a Vai dar maconha. dinheiro, né? Porque nos Estados Unidos, A muitos maconha estados, tá rodando muitos muito. estados estão legalizando. Meus amigos foram lá, por exemplo, e tipo, vê lá a lojinha e é tudo certinho, tipo, tudo, sabe? E é engraçado que, por exemplo, bebida lá, você não pode beber na rua. Até que os restaurantes, estabelecimentos são todos fechados. Não tem, tipo, nada barzinho aberto. É tudo fechado porque você não pode beber fora, entendeu? Porque é um mau exemplo. Se você beber, pelo menos tem que estar dentro de um saco. Ninguém pode ver o que você está bebendo e beber. Agora, fumar, por exemplo, é tranquilo. Que se Lá tá você... liberado, né?
Cannabis tem Depende do Depende do estado, porque lá cada estado tem sua legal. Tem até food truck. Os coffee shop, Lembra de né? você? Lembro. Abre pra você ver. Então, eu acho que um dia não, acho que tá muito próximo. Tá. Vai acabar porque, querendo ou não, tem esse lado que você falou do Brasil, da cultura, que eu acho que vai ter um pouco de Maria vai com as outras. Tipo, todos os países da América estão legalizando, vamos legalizar também. Isso foi até com a escravidão. Acho que o Brasil, não sei se ele foi o último país a abolir a escravidão. mas foi muito por todo mundo Porque que todo aboliu, mundo aboliu, nós vamos vamos abolir abolir. também, entendeu? Exatamente. Isso tem a questão que a gente falou hoje também do nacionalismo, né? A gente sempre paga um pau só porque é fora, nunca, né? Isso começou há muito tempo, até tipo Segunda Guerra, que, sei lá, os Estados Unidos estava na guerra, fazia o... Como é que era aquele papagaio do Pato Donald? O... Zeca Pagode. Hã? Não, do Não, Pato é- Donald. Esqueci o nome dele. Aquele papagaio, sabe? Que é o tipo brasileiro? Como se fosse o brasileiro, malandro. Eu não sei o Eu nome, sei. mas Zé é uma coisa. Eu esqueci. Não é o nome. Zeca. Zeca? Nossa, que Acho que vergonha. é Zé alguma coisa. Eu tive infância, gente, desculpa. É que hoje eu não lembro mais. Não, Eu mas eu acho, sei qual que Zé. você tá falando. Eu vou achar. Peraí. Foi o personagem brasileiro. Zé Carioca. Isso, é É um carioca. papagaio malandro, e ele é um personagem totalmente americano, da Disney, que eles fizeram pra, tipo, trombei o Pato Donald, que é o americano. E ele já todo lá no Rio, sambando e tal. Pra quê? Pros brasileiros acharem, nossa, olha que legal, estamos sendo representados lá fora. A própria Carmen Miranda também, ela não é brasileira. E ela é Exatamente. a brasileira, tipo, a vibe brasileira. E aí, a gente acaba comprando, assim, acho que isso se chama soft power. Que é meio que... Quando você compra a ideia. É como se fosse influenciar, tipo, tem um hard power, que é como se fosse poder mais maciço, tipo, exército, arma. Soft porque é uma coisa em massa, né? Soft power é mais influência, por exemplo, pela mídia, por coisas todas. Um personagem da Disney. Você acha que não vai influenciar, mas influencia, assim, tá ligado? Essa é a questão do brasileiro. O brasileiro, ele é um bicho muito influenciável. É por isso que nós não temos originalidade. Entendeu? Se nós fôssemos um país onde nós temos uma cultura, vamos dizer, né? Ter esperança que nós vamos nos reeducar. Pronto, nos reeducamos, beleza? Então vamos valorizar a nossa cultura, porque eu garanto para você que lá nos Estados Unidos, talvez nós brasileiros não somos tão bem vistos assim. Senão não teria tantos brasileiros deportados para cá. De volta para cá, se a gente for parar para pensar. Entendeu? Porque o governo dos Estados Unidos, ele não procura em virar para o brasileiro e falar assim, você quer uma maneira de ficar aqui? Não, ele já pega o brasileiro e já deporta de volta. Então, isso já é um... Conseguir ter nacionalidade, green card, esses trem lá é difícil. Difícil demais. A denúncia, tem amigo meu casando pra ficar lá. Casando Rola demais isso, cara. Rola Não vou pra falar quem é caramba. não, hein, galera. Mas sabe. mas você falando da cultura, também você vê na cultura totalmente, por exemplo. Cinema brasileiro, tipo, quantas Nossa, pessoas Comédia, vê comédia. só comédia? Com todo o tipo, respeito, o cinema brasileiro, ele só começou realmente a fazer história quando rolou o Alto da Compadecida, que Mariano hoje, Suassuna, né? que hoje é um dos ícones do cinema brasileiro. Inclusive tá tendo uma exposição dele lá Tá no tendo. CCBB. É CCBB, né? Do Lá Liberdade? sobre ele e tal. Aí veio as comédias, certo? É o Ele único. também Cidade de Deus. Cidade de Deus. Eu acho que são as duas coisas. Coisas que pegam o rotineiro e até coisa cru, verdadeiro, mas transformam numa piada que aí é palpável de consumir. E aí você olha que legal, tipo, é um trem... O filme mostra coisas pesadíssimas. Mostra. Tipo, os caras morrendo. Morrendo. É um Lampião tá no filme também. Mas aí, tipo, por ser engraçado, dá pra consumir. Para entendeu? consumir. Você falou do filme Cidade de Deus. Quando ele lançou, teve pessoas que iam... Que filme horroroso. Nossa, como uma coisa dessa na televisão. Pá. A galera, muitas das vezes, julgou o filme porque era uma coisa que mostrava a realidade. Entendeu? Então, o brasileiro, ele insiste em não ver a realidade que ele vive. É por isso que tá aí, cara. Entendeu? Mas eu sou muito a favor, igual a... Como é que é o nome daquela atriz que eu virei muito fã dela? Samantha Schmutz.
Cara, eu virei fã, literalmente fã dessa mulher. Quando ela lançou no canal dela no YouTube, Edifício Brasil, se eu não me engano, é isso o nome da música dela. Hoje, a Samantha Schmutz é uma pessoa da mídia que eu viro e falo, cara, quero conhecer, tenho muita vontade de parar Boto e fé conversar nela, tipo isso. com ela, sabe? Boto fé nela que ela não é só mais uma artista que tá ali só pra ser artista. Talvez ela, com a influência dela, ela quer fazer, ela quer mudar alguma coisa. Entendeu? Ela, ok. Mas enquanto ela fez, quantos outros fizeram porcarias por aí? Entendeu? Quantos outros influenciaram da maneira negativa? Por exemplo, até quando eu falei que eu fiz teatro, nossa, a maioria queria virar, tipo, entrar no Malhação só pra, tipo, ficar adolescente, bonitinho e ganhar o dinheirinho e ficar de boa. Tipo assim, nada disso, não passa disso, entendeu? É a falta de perspectiva, né? Nós vivemos em um país onde ele não dá perspectiva, entendeu? E quando nós temos um pouco de leque, nós temos a mente tão pequena É desespero. que desespera e nós vemos coisas boas em coisas que realmente não é boas, entendeu? Então, essa é a questão. A maioria dos brasileiros, classe inferior, só se dá bem quando sai fora do Brasil. Vai para outro estado. Outro Sim. estado não, outro país. Outro país. Cara, não, até outros. Ou você não tem noção de pessoas migrantes daqui. Eu rodeio os estados. A quantidade de imigrantes do Nordeste e do Norte que tá em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, no Rio, é tão grande, mas tão grande que chega a ser absurda. Eles devem ter até a comunidade, assim, só deles. Sim, né? tem. E a maioria da galera, até conseguir realmente falar assim, não, eu cheguei, eu vou me estabelecer, morar na rua. Entendeu? Mora em albergue. Entendeu? A realidade do nosso país é essa. Nós temos migrações enormes dentro do nosso país, de um estado para o outro. É enorme. Entendeu? Então, a minha esposa mesmo é uma migrante. A minha esposa é de Vitória, Espírito Santo. Ela veio pra cá pra quê? Pra conseguir trabalho. Então, tipo assim, eu escrevo de uma coisa que eu vivo dentro da minha casa. E ela achou o cara. amor da vida dela. Entendeu? Eu escrevo dentro de uma coisa que eu vivo dentro da minha casa, cara. Então, é foda, mano. É foda. Ô Lu, mas legal demais, tipo, te conhecer pessoalmente, Não, sua valeu, história, seu trabalho. Valeu. E um dia você vai voltar porque o Kimi tá faltando, que ele tá só Sim. assistindo a gente aqui, comendo pipoca lá, mas ele vai participar. Sim, E eu sim, tá queria marcado. sugerir se você leria o outro poema que tem no seu livro. Sim. Galera, vamos lá. A caridade pede passagem. A caridade pede passagem. A caridade pede passagem. O amor levanta uma bandeira branca, pedindo paz entre as nações. Só podemos evoluir quando o aprendemos. Agora é a hora de realizar a verdadeira caridade, aquela que não almeja títulos. Não precisamos de ser reconhecido pelos nossos feitos. Fazer a diferença é um ato de todos os dias. Caso você seja um que vive para amar, apenas continue. Entenda que conceito vem de berço. Ou você o tem, ou você não é digno de pisar nesse solo sagrado chamado terra. É de boa de bater palma aqui no microfone? Tipo, vai estourar. Fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. E é assim que a gente vai terminar o episódio 19 da Lu Vieira. Valeu. Não, muito obrigado pela presença. Foi Eu que muito agradeço. divertido. Valeu. Foi construtivo, foi muito importante. Não, obrigado, mano. Valeu mesmo. Eu que agradeço. A gente que agradece aqui do Belo Podcast. E Valeu. você que gostou, você pode ver os outros vídeos também, que tá fresquinho ainda. E curte, compartilha, comenta. E é isso, galera. Valeu demais. É nosso.